Olá, meu nome é Carla e hoje nós vamos falar sobre curadoria e produção cultural. Há mais de 15 anos eu atuo com produção cultural nas diversas áreas: música, teatro, dança, cinema, artes visuais, entre outras. Em 2019, fui produtora geral para o FAM, Festival de Arte Negra, que se realiza em Belo Horizonte desde 1994. Para falar um pouco sobre curadoria e produção cultural, preciso entender por que curadoria e produção cultural. Por que a escolha do tema? A principal condução para as leituras entre a minha profissão, ser produtora, e a relação com a curadoria vem do entendimento das conexões com saberes ancestrais. Esses saberes eles são realizados a partir do coletivo, a partir da transferência de conhecimentos, e entender um pouco sobre essa ancestralidade fez com que cada vez mais observasse a possibilidade de realização de projetos, produtos artísticos, produções artísticas baseadas no coletivo e no diálogo. E todo esse interesse ele é baseado em mais de 6 anos de pesquisa, vivências em atividades relacionadas a exposições, mostras, bienais de arte, atividades em que a curadoria e a produção cultural estiveram em conjunto realizando e exibindo atrações. A intenção é observar o produtor como mediador na relação curadoria e produção. E para isso vou dividir o tema em 3 tópicos, em 3 observações que vão auxiliar a construção dessa discussão. E para isso eu vou falar de curadoria, produção e a mediação possível nessa relação. Nessa divisão a gente começa por curadoria. E qual é o papel do curador? Um curador ele tem como foco curar, cuidar, conservar obras. Mas fazendo a ligação entre curadoria de arte, que é esse profissional que está vinculado em sua maioria aos museus ou às galerias, e curadoria de programação e de atividades artísticas, ele desenvolve um processo de trazer, de fazer, exibir as várias artes, as várias linguagens em festivais, mostras, bienais, como eu disse anteriormente. E dessa forma o curador vai trabalhar em museus, galerias, centros culturais ou exclusivamente no desenvolvimento de mostras e festivais. Um exemplo seria um festival de literatura, um festival de arte digital, um festival de música, um festival de dança e outros tantos. Então não vou restringir aqui a leitura e observação sobre curadoria somente no campo da curadoria de arte, mas na curadoria de programações. Para conhecer curadores e conhecer os processos de curadoria, eu vou deixar uma dica aqui com uma série de nomes de curadores que são importantes na cena brasileira. Nomes como Emanuel Araújo, que é o curador e o idealizador do Museu África Brasil, ou como Johnny Lima, que é curadora, pesquisadora e tem seus principais discursos a questão do feminismo negro, ou a Sandra Benites, que é a primeira indígena curadora na história brasileira, ela é curadora do MASP. Esse trabalho se iniciou em 2019. Temos também Hélio Menezes, Walter Zanini. Eles estão ligados à curadoria de arte, mas a gente pode falar também Grace Passot, que é uma atriz, diretora, a Carmen Romero, que é a diretora e programadora, e aí programadora num sentido de curadoria também do Santiago Amil, que é um festival de teatro no Chile. O Ismael Ivo, que participou do Latinidades Pretas, ele é um bailarino, coreógrafo e diretor, e participou do Latinidades Pretas como um dos curadores para a seleção dos projetos.
e outros tantos. Eles são referências e referências nas várias linguagens e é válido uma busca para conhecer um pouco mais sobre o trabalho de todos eles. Tentei fazer uma seleção e um recorte que dialogasse com a proposta, que é olhar para esses profissionais, em sua maioria profissionais negros, e como que eles fazem as narrativas, as discussões a respeito não só da negritude, mas da arte de uma maneira geral. E como o diálogo é curadoria e produção cultural, vamos ao produtor. E nesse caso é a produção muito mais na prática do que na teoria, porque toda essa discussão, toda essa vivência é baseada em experiências. Eu vou deixar algumas referências, sim, de estudos, mas elas estão muito vinculadas às propostas que eu desenvolvi nos últimos anos. O produtor, o produtor cultural em específico, ele tem como funções planejar, organizar, executar as propostas variadas, as propostas artísticas nas várias linguagens. Em um projeto, ele pode tanto ser um produtor geral, que faz a mediação e o diálogo com os vários outros profissionais, inclusive os vários outros profissionais de produção, como por exemplo a produção artística ou a produção de logística, como ele também pode ser a figura exclusiva que atua em todas as frentes, não tendo outras produções envolvidas na proposta. Ele tem, além de tudo, funções como captar recursos, desenvolver cronogramas, alinhar orçamentos, alinhar fornecedores, dialogar com artistas convidados, entre outros tantos profissionais envolvidos em uma produção. O produtor, ele realiza seu trabalho em propostas de pequeno, médio e grande porte, como eu venho falando aqui, desde exposições a festivais e bienais, ou em atividades específicas como apresentação teatral, apresentação musical, cinema. Quando se pensa os eventos de médio e grande porte, nesse momento é bem provável que haja uma curadoria. E muitas vezes, na maioria delas, o produtor ele só chega no período de execução. Então já houve um eixo curatorial definido, já houve uma seleção de obras, uma seleção de artistas participantes, e aí entra-se para a fase de execução, e aí é o momento em que esse produtor também inicia seus trabalhos. Pensando que dentre as habilidades que um curador deve ter para a execução de seus trabalhos, o entendimento do local onde vai se realizar a proposta, a viabilidade técnica, a viabilidade financeira, as condições gerais de realização. Esse é um ponto que dialoga com o que é a profissão do produtor. E aí, nessa proposta, nesse entendimento, nessa observação, é que eu proponho um entendimento de uma mediação que é possível entre a relação das atividades feitas por um curador e as atividades feitas por um produtor. E aí, entender essa mediação, entender o quanto a presença de um produtor em determinados momentos de uma atividade faz com que esse projeto seja mais dinâmico e mais preciso, é a proposta principal das observações que eu tenho feito ao longo dos anos. Lembrando que lá no início eu disse que o que mais me instigou, o que mais me fez olhar para essa relação curadoria e produção foi o entendimento de uma ancestralidade que trabalha o coletivo, que trabalha as propostas em comum,
Essa mediação ela está sendo desenvolvida, ela está sendo estudada a partir desse olho no olho, a partir dessa proposta de ações mais coletivas. E aí fica a pergunta para quem já atua na área ou para quem tem algum interesse, e a pergunta que eu me fiz também em algum momento, que é possível manter a relação, é possível promover a relação curadoria e produção cultural? Para desenvolver o raciocínio, eu vou dizer aqui sobre 3 modelos de se realizar curadoria, 3 modelos de se realizar produção, em que é possível fazer algumas leituras. Uma seria o curador geral. O curador geral é aquele que é responsável pelo desenvolvimento geral de uma proposta. Esse curador ele pode ser o único profissional envolvido nesse trabalho, ele pode ser aquele que pensa uma determinada ideia, desenvolve, e essa participação não envolve outro profissional. As ideias surgem a partir ou de uma demanda, ou de uma proposta, ou de construções de um próprio espaço. Imagine que ele é um curador fixo e permanente de um museu. Outra proposta é a curadoria compartilhada. E aí, nesse caso, é quando 2 ou mais profissionais são responsáveis por desenvolver um eixo de discussão, responsáveis por fazer seleções de obras, fazer seleções de participantes. O outro seria a montagem de um conselho curador. Nesse modelo específico, vários profissionais vão ser envolvidos na seleção das obras, na seleção dos artistas convidados. E aí é um ponto em que pode-se haver a presença de um produtor, a presença de um profissional que está mais ligado ao educativo. Os outros modelos são ligados à produção. Então temos o produtor cultural, que é aquele que eu disse anteriormente, é o que planeja, elabora, organiza, realiza, presta contas das propostas, dos projetos, dos artistas. Tem também o produtor geral, que se ocupa de uma mediação entre as outras produções, e aí também é uma possibilidade de diálogo entre curador, produção geral, produção em outras frentes, e a produção por área, ou produtor por área, que é aquele que se ocupa especificamente de produção artística, produção de logística, produção técnica, entre outras. Então, fazendo esse comparativo entre curadores e modelos de curadoria, produtores e modelos de produção, é possível perceber que há muitos pontos de encontro entre essas profissões. Como eu disse lá atrás, o curador ele tem também que saber de uma viabilidade técnica da realização das propostas, ele tem que saber da infraestrutura, dos espaços, e o produtor também. Então vou falar sobre quais os caminhos que são possíveis nesse diálogo produtor e curadoria. Como possibilidades, eu observo nas vivências, nas experiências, e também sugiro alguns tópicos, que seria promover diálogos e encontro entre os profissionais curadores e profissionais produtores, promover cursos que tratem do encontro desses profissionais para que tanto curador quanto produtor entenda de uma melhor forma quais são as funções de cada um. Da perspectiva do planejamento, elaborar propostas que façam a previsão do encontro do profissional desde o início do projeto, ou seja, quando se pensa, quando se idealiza, quando começa a elaboração de um projeto, já incluir a presença do produtor no momento de desenvolvimento de um eixo de discussão. Da perspectiva pública, convidar através de chamamentos esses profissionais desde o início das propostas, incentivar o conhecimento individual e coletivo das funções desses profissionais, ou seja, desde o início, colocar esses profissionais em diálogo,
como eu disse, para que ele possa compreender funções. E compreender essa função não significa compreendê-la só no momento de execução de um trabalho. Significa na própria formação, na formação do curador, na formação do produtor, que sejam tópicos que sejam propostas de estudo para esses profissionais. E você sabe, para qualquer construção nós temos muito mais perguntas do que respostas. E aí a pergunta: quais ferramentas, como realizar todo esse diálogo, como construir reflexões, como aproximar os profissionais, como incentivar para que permanentemente ou frequentemente esse encontro seja mais contínuo. Também vou dividir o desenvolvimento do pensamento em 3 ferramentas, em 3 possibilidades de observação e de olhar para a mediação que é possível. As ferramentas, pensando ferramenta coletiva para a construção de um debate, seria política cultural, a construção de políticas que tratem da discussão desde a formação desses profissionais. E aí eu digo aqui política cultural para ser de um espaço que seja ligado não só à iniciativa pública, mas também à iniciativa privada. Outra ferramenta coletiva nessa construção são os movimentos representativos. Eles são importantes para as discussões a respeito das profissões, para o fortalecimento desse profissional. Se pensarmos hoje, tanto produtor quanto curador, eles não têm suas profissões regulamentadas pelos canais oficiais, eles têm uma representatividade, eles têm um número de profissionais que atuam nas várias frentes, mas não há uma regulamentação. Então esse movimento representativo ele é essencial para que inclusive aconteça as mediações que estão sendo propostas nessa discussão. Uma outra ferramenta, pensando ainda essa construção de debate, é a própria formação. E aí a formação para esse profissional individualmente e a formação para esse profissional entendendo exclusivamente os papéis e entendendo a importância que um diálogo prévio pode contribuir para a execução futura. Complementando a formação, aí eu utilizo aqui como entendimento, como segunda ferramenta a ser utilizada, a ferramenta de estudo, que é pesquisa em livros, artigos, sites, filmes, podcasts e uma infinidade de possibilidades de compreensão sobre a sua profissão e outras profissões. Troca de experiências, esse é um dos meus principais aprendizados, inclusive. Cada nova produção, cada novo trabalho executado, por mais que eu tenha mais de 15 anos na realização de produções culturais, é sempre uma nova experiência, é sempre um novo contato, é sempre uma nova relação e um novo entendimento, até mesmo sobre processos ou atividades que já tinham conhecimento sobre ela. Uma outra ferramenta nessa perspectiva de estudo são os próprios encontros. E aí, esses encontros em 2 momentos. O encontro para o desenvolvimento de estudo, que pode ser feito por essa variedade de profissionais, ou os encontros na própria execução das produções. Então, toda vez que temos a oportunidade de um encontro, e esse encontro ser através de uma reunião online ou presencial, esse encontro ser através de um bate-papo, que você está imerso numa construção, ele também é uma possibilidade de conhecimento. A terceira ferramenta que eu trago é a de execução. E aí eu foquei essa execução nos processos de compartilhamento e nas ferramentas tecnológicas que podem contribuir para a facilitação dessa mediação, para a facilitação dessa
conversa mais próxima entre esses dois profissionais. Eu vou citar algumas ferramentas tecnológicas que atualmente eu utilizo e também vou trazer uns 2 ou 3 modelos aí para que quem ainda não utiliza possa conhecer um pouco. Essas ferramentas, elas ao longo da existência, porque tecnologia ela se modifica constantemente, mas ao longo dos últimos tempos, ao longo dos últimos anos, são ferramentas que eu utilizo com frequência e elas facilitam a discussão. As ferramentas que eu sugiro, as ferramentas tecnológicas digitais que eu sugiro, como eu disse, elas alteram numa velocidade digital. E quando fomos fazer a edição do vídeo, eu percebi que uma delas já havia uma alteração. Então, vamos lá. As que eu utilizo, comunicação para desenvolvimento e organização de projetos e tarefas, o Slack, o Trello, o Microsoft To Do, videoconferências, que é o que temos feito na atualidade com mais frequência, Skype, Zoom Meetings, Hangouts Meet, compartilhamento de arquivos, WeTransfer, compartilhamento de arquivo em nuvem, Google Drive, Dropbox, OneDrive. Todas essas ferramentas, elas são acessíveis, elas têm a possibilidade de utilização gratuita. Dentre elas também o próprio WhatsApp, ele é uma ferramenta que pode auxiliar no compartilhamento de textos e na agilidade dos dados, e como é uma ferramenta em que trabalha especificamente mensagens, ele tem um tráfego de dados menor, isso facilita no sentido de uso de internet, e é uma ferramenta que você pode trabalhar de forma organizada dentro dela e fazer produções utilizando somente o WhatsApp. A minha sugestão é de que a gente olhe para o Google Drive com mais cuidado, assim, porque é possível fazer toda uma produção, todo um trabalho de compartilhamento de informações e de construção de diálogos entre curadoria e produção através do uso apenas do Google Drive. Não esqueçamos que a ferramenta principal para qualquer construção são os livros. Eu trabalho já há alguns anos com alguns livros e vou mostrá-los aqui. Um é o Diário de Produção, da Carla Lobo. Esse livro, ele é quase como um manual de produção, indicado para tanto produtores que estão iniciando as suas atividades, quanto produtores que já têm uma experiência, porque ele faz rememorar quais são essas funções. E, além disso, ele nos auxilia com exemplos, com alguns modelos que pode ser que aconteça durante a realização das nossas produções. Então ele vai falar da perspectiva de hospedagem, transporte, alimentação, estratégias, jurídico, comunicação, contratos. Ele trata de todos os pontos que um produtor deve observar na execução do seu trabalho. Chama-se Diário de Produção Carla Lobo. Um outro livro que ele está muito no campo de entendimento de mundo chama-se Questões Permanentes, do Antônio Pinto Ribeiro. É um livro, como você pode ver, ele está cheio de marcações, porque, como ele diz aqui, questões permanentes, então permanentemente eu faço pesquisas nesse livro. Ele vai falar um pouco da função do curador, da função do programador, do produtor, mas fazendo uma costura com um entendimento de mundo. Um outro livro é o História da Arte, do Gombrich, e aí é história, então é uma história para ser revisitada o tempo todo. E como eu atuei e tenho uma curiosidade específica a respeito de tecnologias, o Curto-Circuito da Arte Digital no Brasil, da Débora Gasparetto, que é uma pesquisadora do sul do país,
é uma referência também, porque ele vai tratar especificamente de curadoria digital. Ok, já falamos sobre ferramentas e essas ferramentas como elas podem ser desenvolvidas. Na prática de criação e execução, eu coloco 3 pontos que eles são importantes para serem observados e, se possível, executados, que seria a ideia, a proposta, o convite, quais são esses profissionais, então esse convite para os profissionais de curadoria e de execução, e a realização. E aí no momento da realização, um diálogo sempre em construção, um ir e vir de entendimento ali das funções e do que está sendo proposto, como por exemplo, o curador pensa a possibilidade de um convite, o produtor avalia a possibilidade de realização, a possibilidade efetiva de realização, para que esse encontro seja o mais assertivo possível. E em todo diálogo há desafios. Falei sobre o que é curadoria, o que é produção, qual a mediação possível, que ferramentas podemos utilizá-las e quais os desafios. São muitos. Um dos principais desafios para o trabalho conjunto entre curadoria e produção é o limite das funções. Não podemos trabalhar nem com um curador que interfere na construção, na execução e na função de um produtor e nem um produtor que interfere nas escolhas de um curador. E aí interferência aqui não é aquela proposta de conversa, de diálogo, de conexões, de entendimentos para a facilitação da execução. Interferência é você atropelar, é você não respeitar cada definição, cada papel, cada atuação dentro de uma proposta em desenvolvimento. Compreender o que cada profissional executa é essencial para o trabalho coletivo. E aí, pontos que são muito importantes para serem observados nessa construção coletiva é estar seguro sobre a sua profissão, estar seguro sobre o seu próprio trabalho, ter domínio, conhecimento, estudo, estar preparado para a realização daquela atividade. Lembrando que eu disse, preparado não significa que você vivencie uma nova experiência e, principalmente, respeitar o conhecimento do outro. Entender quem é aquela pessoa com que você está desenvolvendo uma proposta, desenvolvendo um trabalho. Um outro desafio, e aí esse desafio é comum nos vários projetos, seja ele um projeto que envolve curadoria ou não, é o desafio do recurso. E nesse momento, o que eu sugiro e o que eu observo é, sempre que a elaboração do projeto pensa previamente quem são os profissionais que serão envolvidos e essa elaboração ela conta com a participação de um produtor já no início desse projeto, lá na frente os resultados eles serão muito mais positivos, porque você elimina a possibilidade de desconhecimento de uma proposta. E aí, quando você não traz esse produtor para o início da ideia, ele chega já com todo um processo desenvolvido, o ir e vir de informações, as tratativas, as informações técnicas, o que quer que seja para a execução, se ela não tiver sido ao longo do tempo muito bem delimitada, ela pode fazer com que não só o processo seja estressante para esses profissionais, e aí digo profissionais, curadores, produtores e toda a cadeia envolvida, como o próprio artista, mas também no sentido de um estresse de execução, de exaustão para todos esses atores. Se acaso você estiver em um projeto que já está em andamento, a minha sugestão para começar a entender se vai haver uma diferenciação ou não nas suas propostas da entrada desse produtor no início ou não,
é de que utilize esse projeto para fazer uma avaliação. Perceba aí quais foram os desafios, quais foram os pontos em que não havia uma previsão, qual foi o pensado pela curadoria e o executado pela produção. Na hora da execução, foi preciso fazer alguma readequação, foi preciso fazer alguma nova negociação com o artista convidado, com a proposta em desenvolvimento. Então, aproveite esse momento, se você ainda não utiliza esse processo, para fazer uma avaliação. E aí você constrói dados, você constrói um núcleo de informações que numa próxima proposta, se você faz de uma maneira diferente, você consegue fazer os comparativos. Bem, pessoal, o que eu apresentei aqui hoje, nesse curto espaço de tempo, dentro dessa proposta da Latinidades Pretas, é uma construção que vem sendo realizada, como eu disse, baseada em pesquisas e vivências, pesquisas no entendimento do que é curadoria, pesquisa no entendimento do que é a produção. Ela, ao mesmo tempo em que eu faço leituras, e aí as leituras variadas, como eu apresentei, eu também busco aplicar quando eu estou executando as produções para as quais eu sou convidada. Esses modelos que eu apresentei, eles foram aplicados no FAN, no Festival de Arte Negra, que se realizou em 2019. Nele, o papel de produção geral, que é aquele modelo em que o produtor tem um perfil de mediação com os demais profissionais. É nesse exemplo em que eu me baseei. Na Bienal de Arte Digital, que foi quando atuamos a partir de um conselho curador, então vários profissionais estavam envolvidos na construção de toda a Bienal, desde a convocatória até a seleção dos projetos, o entendimento se tudo aquilo estava dialogando com o eixo curatorial, até a execução da exposição. E também dentro da proposta que foi Nendê, Trajetórias Afro-Brasileiras em Belo Horizonte, que está no Museu Abílio Barreto, que é a primeira vez em que a história afro-brasileira é colocada dentro de um museu público. Essa construção também se deu entre diálogo curador, gestor do museu, outros profissionais que estavam vinculados ao educativo, à conservação e a tantas outras profissões e profissionais que estão dentro de museus. E aí a produção também atuou desde o início. E há outros tantos modelos que há mais ou menos 6 anos eu venho fazendo. Quero agradecer a Latinidades Pretas por essa oportunidade, fazer um convite para que vocês acessem ao Instagram do Latinidades Pretas, da Feira Preta e Afrolatinas. Essa é uma iniciativa que convida aí 67 mulheres pretas do Brasil e da América Latina para apresentar seus trabalhos criativos, para apresentar suas propostas de discussão. Então fica o meu convite. Fica também o meu convite para vocês acessarem o Instagram, que está na tela. Vocês podem fazer contato para que a gente possa aprofundar um pouco mais sobre essa discussão a respeito de curadoria e produção cultural. Esses 30 minutos, eles tiveram uma função de apresentação dessas reflexões e agradeço a você que está aí do outro lado, agradeço ao meu companheiro que está atrás da câmera, que foi um suporte essencial para essa realização. Valeu, até a próxima!